Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Concafras Online 2023. Você vai acompanhar agora o tema atual, mediunidade, compromisso com Jesus, com nosso irmão Rafael Siqueira. Seja muito bem-vindo, Rafael. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, companheiros do Ideal Espírita, como é bom estar com vocês. Eu agradeço o convite por fazer parte desse Concafras Online, participando com cada um de vocês dos mais variados rincões do país. Eu falando aqui da cidade de Niterói, quero desejar uma boa tarde a todos, pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, rogando aos nossos benfeitores espirituais que possam nos abençoar a todos e nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Nós somos convidados para tratar sobre mediunidade, esse grande compromisso de cada um de nós, sobretudo esse grande compromisso com Jesus. Sempre que sou chamado para falar sobre mediunidade, a primeira questão que me vem à mente é uma citação constante do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, Dai de graça, o que de graça tendes recebido. Quando Allan Kardec nos convida a estabelecer e a pensar que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. Nas palavras do nosso codificador, nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para os nossos labores na doutrina espírita, que a mediunidade deve ser praticada, deve ser estudada com todo desvelo, com todo cuidado, sobretudo com toda a responsabilidade. Nós temos um grande compromisso quando falamos de mediunidade. E a mediunidade, para ser bem exercitada, precisa ser feita com Jesus, com o Evangelho, com o único propósito de servir, de ajudar as outras pessoas e de nos colocar em serviço do bem, em serviço do amor, em serviço de sermos arautos da paz nesses dias tão atordoados do presente. Como eu fui deixado bem à vontade para conversar praticamente de coração a coração com vocês, eu me permito relembrar algumas experiências pessoais que eu não colocarei a título de autobiografia, mas apenas para demonstrar que a mediunidade está em todos nós. A mediunidade é uma faculdade do espírito, mas que se encontra radicada no nosso organismo, porque nós precisamos de uma organização que seja apropriada para que a mediunidade possa se estabelecer e nós possamos nos tornar instrumentos dos espíritos. Quando eu era muito jovem, aliás, mais jovem do que hoje, desde muito menino, na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, uma cidade muito quente, para quem for procurar aí no Google, eu costumava registrar pessoas que eu sabia que não estavam vivas. Bom, depois eu vinha descobrir que vivos estamos todos nós, mas eram pessoas que não contavam mais do mundo dos encarnados. E eu dizia para minha mãe, católica, fervorosa, devota da Virgem Maria Santíssima, mãe, eu estou registrando fulano, ou registrando Beltrano, muitas vezes registrando pessoas que eu não conhecia. E minha mãe olhava no fundo dos meus olhos, porque toda mãe ama seu filho, e me dizia, meu filho, tira essas coisas da sua cabeça. Ore a Jesus, meu filho, peça força, vá se confessar com o padre, porque ele há de te dar uma orientação melhor do que a minha. Eu sou uma mulher simples, do interior, e eu tenho aprendido com a nossa Santa Igreja que nós não registramos pessoas que já morreram. Quando a gente registra alguém, meu filho, ou a gente está registrando o Espírito Santo, ou está registrando o próprio demônio. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, porque eu não estava registrando o Espírito Santo. Para quem não conhece a religião católica, da qual eu fiz parte até os 18 anos, o Espírito Santo, junto com Jesus e Deus, fazem parte daquilo que nós conhecemos como Santíssima Trindade. E eu não me sentia um jovem itaperunense em condições de registrar nem Jesus, nem Deus, e muito menos o Espírito Santo.
Então eu coloquei na minha cabeça que eu registrava o próprio demônio, ou os demônios, porque eu não via apenas uma pessoa, eu via várias. Então, eram pessoas que apareciam, algumas com muito sofrimento, outras sem um braço, fenômeno que ocorre quando a pessoa desencarna e ainda se sente sem o braço. E me escondia debaixo da cama com medo. E minha mãe chegava para mim: meu filho, por que você está debaixo da cama? Mamãe, eu estou vendo os mais variados demônios. Mas, meu filho, eu já te disse isso. E eu costumava nominar os demônios. Era o demônio fulano de tal, era o demônio fulano de tal, porque era a minha crença conforme a igreja. Fui crescendo, registrando espíritos, sem saber que eram espíritos. Me recordo de uma experiência muito peculiar. Eu devia ter 12 para 13 anos, quando eu fiquei em casa sozinho pela primeira vez. E ficar em casa sozinho na cidade de Itapiruna não é de dar medo em ninguém, porque é uma cidade interiorana, mas eu fiquei. Num determinado momento, eu vi pessoas subindo pela escada. Nós morávamos num segundo andar. E eu falei, não é possível. Pessoas subindo pela escada e eu vi os rostos, eu vi as pessoas. Eu liguei para minha mãe, que estava fora de casa. Mamãe, chame a polícia. Por quê, meu filho? Tem gente entrando na nossa casa, nós vamos ser assaltados, mamãe. E eu consigo reconhecer as pessoas. Minha mãe saiu de onde estava, foi correndo para casa. Meu filho, eu não estou vendo ninguém, meu filho. Mamãe, pergunte os vizinhos, eles vão dar prova de que eu estou falando a verdade. Mamãe perguntou ao vizinho da direita, ao vizinho da esquerda, e ninguém. Ninguém tinha visto nada, não tinha visto ninguém. Para minha mãe, então, a coisa poderia estar tomando um aspecto patológico, porque se o filho dela registrava entidades, talvez ele pudesse ser esquizofrênico ou ter algum transtorno mental. O fato é que o tempo ia passando e eu continuava registrando os demônios, ou, bem verdade, os espíritos. Mas aos 17 anos de idade aconteceu um fato bastante peculiar. Meu avô, Sebastião Leite de Amorim, veio a desencarnar. E foi um grande transtorno na minha vida, porque era um avô que eu muito amava. E não conseguia me despedir do meu avô, porque a desencarnação traz a dor para cada um de nós. Essa dor é possível de ser sentida porque nós somos seres humanos. O que a gente não pode é transformar essa dor em revolta. Como eu chorei. Não consegui sequer ir no enterro do meu avô. Pouco tempo se passou e eu comecei a registrar o meu avô dentro de casa. E eu vi o meu avô nas cenas mais usuais do dia a dia, a ponto de eu registrá-lo num almoço de domingo, quando nós partíamos o frango, tão comum nas cidades do interior, junto com o macarrão, e a minha avó, bom, a coxa eu vou comer, o peito eu vou dar para você, e o sobre? Porque o sobre era a parte que o meu avô gostava de comer. E ele respondeu sorrindo do lado da minha avó, já em espírito, o sobre diz para sua avó que eu vou comer. E eu respondi, vovó, vovô está do seu lado, dizendo que o sobre é ele quem vai comer. E a minha avó praticamente caiu da cadeira para trás. Meu filho, vire essa boca para lá. Não mexa com os mortos, não mexa com quem está quieto. O seu avô morreu. Guarde isso na sua cabeça. Depois de tantos acontecimentos, de tantos dissabores, daqueles fatos começarem, inclusive, a chegar no conhecimento de outras pessoas, e alguns psicólogos da cidade virem recomendar a minha mãe que me levasse no médico, ela me levou. Eu cheguei a ser diagnosticado como esquizofrênico. Comecei a tomar antipsicóticos e outros remédios, mas vim a descobrir tempos depois, já quando eu contava 23 anos de idade, na cidade de Niterói, porque me tornei funcionário do Banco do Brasil em Itapiruna, fui transferido para Niterói e chegando na Sociedade Espírita Fraternidade. Era uma quarta-feira de noite, 8 horas. Eu olhei e havia um senhor negro, de olhos verdes que pareciam duas esmeraldas, que respondia pelo nome de Raul Teixeira. E eu gostei muito daquela palestra, falava sobre felicidade.
E ele atrelava a felicidade a Jesus, a viver os dias da imortalidade, a fazer o bem. Parecia amor à primeira vista. Eu me aproximei de Raul após a palestra, contei alguns daqueles fatos e ele me convidou. Bom, toda casa espírita séria, quando chegam esses relatos, a nossa primeira orientação, estude o espiritismo. Comece a trabalhar. Achegue-se ao trabalho no bem. Faça-o hoje e agora. E eu perguntei, Raul, são 10 horas da noite. Eu vou fazer o quê? A livraria ainda está aberta. Achegue-se daqueles que estão vendendo os livros. Comece a ler os livros. Converse com as pessoas. Porque enquanto você está no trabalho do bem, você vai estar direcionado a algo nobre. E eu comecei a trabalhar, depois a estudar o Espiritismo, estudar o livro dos médiuns, a obra de André Luiz, a obra de Manuel Filomeno de Miranda. O tempo foi passando, até que um dia, o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, escrevendo pelo próprio Raul, endereçou-me uma carta, me chamando, Rafael, meu filho, tudo aquilo que te acompanha desde a infância, responde pelo nome de mediunidade. Porque a mediunidade é esse canal, é essa via de intercâmbio entre o plano encarnado e o plano desencarnado. Muitos pensam que essa faculdade é uma espécie de privilégio, mas não, meu filho. É trabalho constante. É convite para servir ao bem, para servir a Jesus, e hoje tu te encontras na condição de médium para servir a Jesus, do qual tu te afastastes em experiências pregressas, mas agora Jesus te convida de novo para que você possa encontrá-lo em cada um dos espíritos que, se utilizando da sua mediunidade, vão ser esclarecidos nas reuniões mediúnicas. Em cada uma das pessoas que receberem, através dos seus passes, esses mananciais do alto que vertem dos bons espíritos e passam pela sua mediunidade. Não titubeis, meu filho. Te entregue ao trabalho do bem, te entregue aos estudos nobilitantes e faça-o hoje e agora. Relembrando a própria citação bíblica, faça-o enquanto tem a luz do dia caminhando contigo, porque a noite pode vir e já não haverá mais tempo. Fui convidado a participar, ainda com os meus 23 anos, das lides mediúnicas. Vocês pensam que foi fácil? Foi um trabalho de muita construção. Hoje eu já estou com 42 anos, caminhando para 43, ou seja, já se passaram 20 anos. 20 anos que eu descobri, não há caminho sem Jesus. Não há caminho sem trabalho no bem. Não há felicidade sem que os nossos braços sejam as ferramentas que nos levem ao serviço ao próximo. Não há caminho sem que Deus possa atender a outra criatura através de criaturas humanas que somos nós. Muitos dizem que a mediunidade é uma oportunidade de receber os benfeitores espirituais, e é verdade. Mas a mediunidade é um convite abençoado de todos os dias para que a gente vá ao encontro das misérias ocultas do mundo. Sejam os miseráveis, porque miseráveis somos todos nós, sejam os espíritos sofredores que aportam nas nossas reuniões de desobsessão, de esclarecimento espiritual, sejam aqueles que aportam nas reuniões de tratamento, buscando um receituário, buscando um passe, buscando a fluidoterapia através das mais variadas formas de dispersão dessa energia. A mediunidade, então, como nos diz o insigne codificador do Espiritismo, é coisa santa, que precisa ser exercida santamente. Eu poderia ficar até amanhã com vocês aqui falando de mediunidade, mas como nos propomos a falar apenas 40 minutos, eu quero deixar algo que sirva não só para vocês, mas sirva para cada um de nós como um compromisso de servir no bem. Não desperdiçar as nossas horas, porque se eu pudesse deixar uma única receita, seria Jesus. Mediunidade e Jesus. Essa é a receita. Mas o Espírito André Luiz, nesse livro aqui, O Espírito da Verdade,
psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, resolveu deixar um decálogo para os médiuns. Olha o nome que o espírito André Luiz deu à sua página, Decálogo. Quando a gente se lembra de Decálogo, nós nos reportamos a Moisés, que subindo ao Monte Sinai recebeu o Decálogo, as 10 tábuas da lei, porque Deus deixava os seus mandamentos como forma de reger o nosso comportamento, a nossa forma de proceder, a nossa forma de nos relacionar uns com os outros. E agora os bons espíritos, capitaneados por André Luiz, vêm nos deixar um decálogo para os médiuns. Daí, então, o primeiro mandamento para os médiuns é esse: rende culto ao dever. E comenta André Luiz, não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. E a reflexão que nós fazemos é a seguinte: mediunidade é um compromisso, uma responsabilidade e, da mesma forma, um dever. Diz o espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é o segundo da sua série no plano que fala da vida no plano espiritual, Nosso Lar e depois Os Mensageiros, que aqueles que nascem com a proposta da mediunidade mais ostensiva já vêm com essa mediunidade do plano espiritual. Ou seja, vêm com essa proposta de trabalhar, de servir no bem. E se a gente fizer uma ponte com o benfeitor Emmanuel, que escrevendo num outro livro chamado Emmanuel, gravem, Emmanuel, num livro intitulado Emmanuel, ele nos diz que médiuns são aqueles que erraram no passado, recebem a proposta da mediunidade para poder fazer o caminho da reparação, do reajuste, da ressignificação. Então a gente nasce com o dever de servir, de ajudar, de sorrir. Então o primeiro mandamento para o médium é: rende culto às obrigações. E eu digo para vocês, meus amigos, não há tempo para lamúrias, para reclamações, para desperdício das nossas oportunidades. Eu tive o ensejo de acompanhar os congressos da Federação Espírita do Paraná por algumas vezes. E o doutor Bezerra de Menezes sempre falava ao final, na voz de Divaldo Pereira Franco. E uma das falas de Bezerra de Menezes sempre me chamou muito a atenção. Quando ele dizia: não permitis que o aço das vossas possibilidades se enferruje diante das coisas que brilham no mundo. Porque nós, no mundo, temos muitos convites. O convite do dinheiro, o convite dos prazeres, o convite de tudo aquilo que faz nossos olhos brilhar. Mas nós temos um compromisso com Jesus, o compromisso de servir. Segundo mandamento para o médium: trabalha espontaneamente. E comenta André Luiz, a mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Trabalhar espontaneamente. Quando eu me dei conta da mediunidade, quando nós nos damos conta desse compromisso, nós não precisamos ser chamados, ser lembrados, porque a gente começa a trabalhar espontaneamente. E aí a gente pode entrar em algumas considerações que são cotidianas do dia a dia. Hoje eu não vou na casa espírita não, porque está chovendo. E eu me recordo de minha mãe quando dizia assim: meu filho, não vai na igreja hoje não? Eu falei: não, mãe, hoje está chovendo. E ela me perguntava: você por acaso é de papel ou de açúcar? Porque quem tem medo de chuva, ou é o papel que vai murchar, ou é o açúcar que vai dissolver. Na sabedoria de minha mãe, eu tinha que trabalhar, fazia chuva, fizesse sol. Ah, hoje eu não vou não, porque tem uma festividade aqui no meu lar. Bom, se tem um parente, se tem uma festividade, leve para a casa espírita. Chame para fazer o culto do evangelho no lar. Apresente Jesus. Não é para fazer proselitismo e adentrar na esfera do credo da outra pessoa, mas é para trazer o nosso aspecto que a gente considera positivo, compartilhando com a outra pessoa. Não permitir a hora vazia, não permitir que muitas vezes a gente passe um domingo inteiro
deitado no sofá enquanto temos tantas obrigações. E quando eu digo dessa forma, eu não estou indo contra a lei do repouso. Nós temos o momento do repouso, mas temos o momento do trabalho. Não podemos nos exceder em nenhuma dessas polaridades, porque repouso demais, lembra-se, como diziam os antigos, cabeça vazia. Cabeça com muito tempo para pensar, oficina do diabo. E dizendo de uma forma espírita, oficina da obsessão. Vamos trabalhar, gente. Vamos servir. Vamos deixar essa hora vazia que só nos faz brigar e encontrar tempo para pensamentos que não são elevados. Vamos colocar a mão na charrua do bem, como nos propõe Jesus no Evangelho de Lucas, sem olhar para trás. O que ficou para trás já ficou. É daqui para frente. Terceiro mandamento. Não te creias maior ou menor. Porque o médium não é maior um do que o outro. Nem é menor. Porque nós devemos nos afeiçoar a ser humildes. A palavra humilde, do latim, remonta ao radical humus. Humus, a substância que forma o chão. Todos nós estamos vinculados ao mesmo chão, ou numa proporção maior, estamos vinculados à mesma humanidade. Ou seja, nós somos irmãos. Ah, mas tem médium que é mais desenvolvido. É porque estudou mais tempo. É porque já vem praticando há mais tempo. Não é que ele seja melhor. E isso a gente começa a entender que não existe um médium principal. Nem existe um médium que seja mais habilitado. O que existe são pessoas que hoje, pelo seu estudo, pelos seus dotes morais, encontram-se mais apropriados para determinadas atividades. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Um médium não é melhor do que a pessoa que está varrendo a casa espírita, nem daquele que está distribuindo a mensagem. Nós somos todos irmãos. Se tem uma coisa que faz o médium se perder, chama-se vaidade. Então, nós, os médiuns ostensivos, não deixemos esse fermento da vaidade fazer perder o nosso compromisso. E aqueles que não são os médiuns ostensivos, não vamos ficar insuflando essa vaidade. Porque às vezes a gente fica com o médium assim, ah, mas fulano de tal vê o Bezerra de Menezes. Ah, mas fulano de tal psicografa a Sheila. Fulano de tal é um trabalhador igual a mim, igual a você. Vamos todos trabalhar sem tempo para essas questões. Quarto mandamento. Não espere recompensas no mundo. Olha que beleza essa mensagem de André Luiz. Nossas recompensas decorrem do trabalho, da consciência tranquila e da certeza que estamos servindo a Jesus. O mundo vai nos apontar o dedo em riste, vai trazer críticas, vai trazer considerações. O mundo pode nos açoitar, mas se o nosso compromisso com Jesus estiver de pé, mantenhamos-nos serenos, calmos, pacificados. Nós não trabalhamos por qualquer tipo de recompensa. Por isso, Jesus já dizia, dai de graça o que de graça recebeis. Mas aqui vale a pena um outro comentário. Porque hoje, muitas vezes, o recebimento, a paga, não é em dinheiro, mas as pessoas aceitam favores. Aceitam que outras pessoas lhe deem presentes, ou fique lhe bajulando ou outras coisas mais. Dar de graça é não aceitar presentes. Eu me lembro de Chico Xavier, que nunca aceitou absolutamente nada. Quando, debaixo de um abacateiro na cidade de Uberaba, ele recebia um relógio. Ele pegava do relógio e já dava para o próximo necessitado. Tome, meu filho, que esse relógio se converta em mantimento e em remédio para a sua família. Quinto mandamento, não centralizes a ação. Por que não centralizar a ação? Porque é o espírito que sabe em quem ele vai se comunicar. É o plano espiritual que rege as nossas reuniões mediúnicas, os trabalhos que são realizados. Eu aprendi com José Raul Teixeira que, meu filho, eu faço o que o benfeitor Camilo me pede, me orienta. Eu não posso centralizar achando que sou eu que determino as coisas. Quantas foram as vezes que Chico Xavier dizia, eu sou apenas um carteiro.
É do lado de lá para cá que as coisas acontecem. Quantas vezes nós vemos nas reuniões mediúnicas pessoas dizendo assim: bom, eu dou a primeira comunicação, eu dou a última comunicação, eu dou o maior número de comunicações, e a palavra do benfeitor está sempre comigo. E a gente poderia perguntar: combinou isso com o plano espiritual? Porque não somos nós que determinamos essas coisas, nós somos instrumentos. E na condição de instrumentos, cabe-nos elevar-nos na condição de moralidade. Porque o que eleva um médium é tornar-se cada vez melhor, uma pessoa com mais recursos intelectuais. Por quê? Quantos mais dotes intelectuais eu tiver, mais recursos eu dou para um espírito poder tirar do meu psiquismo na hora de escrever, na hora de falar. Agora, quanto melhor eu for enquanto cidadão, mais eu crio o ambiente para que os benfeitores espirituais se aproximem de mim. Observem Bezerra de Menezes quando ele vai se aproximar de uma pessoa. Ele vai se aproximar em quem tiver sintonia com a presença dele. E como eu sintonizo com Bezerra de Menezes? Procurando ser bom como ele foi. Procurando ter as virtudes que ele teve. Daí nós dizemos que reconhece o bom médium por aquele que é menos enganado pelo plano inferior e por aquele que melhor consegue sintonizar com os benfeitores espirituais. E, para tanto, precisamos desenvolver a nossa parte moral. Vamos seguir aqui. Mandamento 6, não te encarceres na dúvida. Diz o benfeitor André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade que muitas mediunidades nobres se perdem porque o candidato a medianeiro se encarcera na dúvida. Ele fica, mas será que sou eu? Animismo. Será que é o espírito? Quando nós estudamos a mediunidade, nós nos damos conta que todo médium principiante tem animismo. Passa pelo animismo até conseguir distinguir de uma forma melhor o que é seu, o que é do espírito. Mas se a gente bloquear tudo, a gente nunca vai chegar num médium mais aperfeiçoado, num médium que já conseguiu desenvolver-se melhor. E ainda tem mais. Os trabalhadores da equipe Manuel e Filomeno de Miranda, lá na Bahia, colocam para a gente, calcados no livro dos médiuns, que toda comunicação mediúnica tem sempre algo de anímico. Porque se a comunicação, se o atendimento verte por um médium, há sempre algo do medianeiro que fica. O nosso papel é reduzir o que é nosso, para que a gente consiga capitalizar e verter cada vez melhor aquilo que é do espírito. Mas, para tanto, não nos encarcerar na dúvida. Se a gente sente a aproximação, se nós somos convidados ao trabalho, deixa o trabalho fluir, porque tem dirigente acompanhando. E depois o dirigente, olha, eu acho que você poderia observar melhor, talvez você não esteja num bom dia, receber críticas de eventuais comunicações, porque um bom espírito não liga se a sua comunicação for analisada. E também um bom médium não deve ligar se a sua conduta estiver sendo analisada. Isso é crescimento. Vamos seguir? 7º mandamento. Estuda sempre. Meus amigos, alguém para fazer um prato gostoso, ele faz o prato de uma hora para outra. Se pedires a mim, Rafael, para fazer hoje, vamos colocar aqui, um macarrão, um belo prato de macarrão. Gente, é capaz de eu deixar ou o macarrão desintegrar, virar aquele grude, ou cozinhar de menos, ou botar sal demais, porque eu não tenho os dotes culinários, eu tenho até a boa intenção. Mas, além da boa intenção, nós precisamos estudar, praticar. Por isso, Allan Kardec sempre colocou que mediunidade não é de um dia para o outro. Mediunidade se faz através dos anos, das décadas. E nós sabemos que os médiums hoje mais ostensivos, com mais recursos, são médiums não só dessa vida, são médiums de outras vidas. Por quê? Vem se desenvolvendo,
Vem estudando. E se a gente fizer uma ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Era como se nós pudéssemos dizer, médiuns, amai-vos, médiuns, instruí-vos. 8º mandamento para os médiuns, não te irrites. O médium irritado, ele chega na reunião mediúnica irritado. Ele tem esses, vamos colocar assim, esses materiais mentais que podem prejudicar no seu trabalho. É bem verdade que a gente não vai conseguir o estado de paz, que talvez não esteja de acordo com a nossa evolução, mas nós temos a nosso favor algo que nos demanda esforço. Nós podemos nos esforçar. Se eu ainda me irrito muito, eu posso me irritar menos. Eu posso procurar ser mais paciente com as pessoas. Eu posso procurar cada vez mais ser mais fraterno, porque quanto melhor eu for como pessoa, Raul sempre me disse isso, melhor eu serei como médium. 9º mandamento do médium, desculpe incessantemente. E aí eu me lembro das conversas que nós temos com os obsessores. Desculpa, meu irmão. Quando você está perseguindo fulano, você está perdendo a sua paz. Quanto tempo você está nessa situação? Às vezes séculos. Deixa que a lei haja na vida daquela pessoa. Quanto a você, quantos amores você não consegue enxergar? Quanto de felicidade você já deixou passar? Que isso que a gente fala com os obsessores sirva para nós, porque nós precisamos perdoar. Porque o perdão é bom para a gente. O perdão nos liberta, o perdão nos traz paz. E não só perdoar as outras pessoas, nós precisamos pedir perdão. Porque nós também nos equivocamos. E uma vez perguntaram ao benfeitor Emmanuel, questão 338 do livro O Consolador, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel respondeu, porque nós erramos 70 vezes 7. 10º mandamento, não tema perseguidores. Todo médium tem um caminho que será de dificuldades, mas nós não devemos temer as dificuldades. Nós devemos ter a certeza de que Jesus está no leme. Colocaram Jesus numa cruz, perseguiram Kardec. Chico recebia tapas no rosto, zombarias. Se fizeram isso com eles, por que não hão de fazer conosco? Sigamos em paz, sigamos em frente, sigamos firmes na proposta de nos fazermos pessoas melhores, trabalharmos no bem, orarmos insistentemente. E agora uma palavra final para aqueles que não são médiuns ostensivos. Se você não é médium ostensivo a ponto de dar a palavra a um benfeitor, você pode, com as suas próprias palavras, que serão sempre inspiradas, falar de algo nobre para aqueles que chegam nas casas espíritas. Falar de algo alentador para aqueles que estão na tristeza dos dias atuais. Se você não tem as mãos capazes de psicografar, que as suas mãos sejam as mãos das cestas básicas, as mãos que agasalham as crianças. Se você não tem a mediunidade de cura, pegue dos seus valores, compre remédios para as pessoas que não têm dinheiro para comprar absolutamente nada. Porque ao final, todos nós somos médiuns. Uns atuam diretamente pelos espíritos, outros atuam inspirados, porque como nos diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, todos nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Então a mediunidade é esse compromisso com Jesus. É essa capacidade de intercâmbio com o alto, de forma que os valores nobres do alto possam, através de nós, ir ao encontro dos necessitados do mundo. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço o convite por falar no Concafras e termino com uma oração do benfeitor Emmanuel, que ele intitula Oração Nossa, mas que poderia ser conhecida como Oração do Médium, quando ele assim nos diz: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir
sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir. Ajuda-nos, Mestre, a entender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, meus amigos, que Jesus abençoe a todos, abençoe a nossa mediunidade do dia a dia e que nós permaneçamos em paz. Um beijo no coração e até uma próxima. Rafael, o que ocorre com o médium que sabe que tem a mediunidade, mas que não quer exercer essa mediunidade, não quer desenvolver mediunicamente? E eu gostaria de saber também o que dizer para os médiuns iniciantes, que têm medo de iniciar nesse trabalho mediúnico. Respondendo à pergunta que nos foi feita, o que poderia acontecer com uma pessoa que tem a mediunidade e não quer desenvolver, não quer iniciar esse processo de educação? Porque, veja, o nome mais apropriado não seria nem desenvolver, seria educar. Porque desenvolver pressupõe que eu não tenho algo e precisaria desenvolver. Educar pressupõe algo está em mim e eu vou educar. Como a gente vem do plano espiritual com essa mediunidade, eu não estaria desenvolvendo, mas eu estaria abrindo o campo para a educação. Fizeram essa pergunta para José Raul Teixeira: o que poderia acontecer a uma pessoa? E ele respondeu através de uma metáfora. Quando a gente tem na nossa casa as instalações hidráulicas por onde corre a água nossa de todos os dias, a água que dá na torneira, a água que dá no nosso chuveiro, existe um fluxo de água potável que vai passando, e com essa água a gente cozinha, com essa água a gente toma banho. Se a gente abdicar desse trabalho, ou seja, de ser esse instrumento por onde corre essa água potável, esse mesmo instrumento, quando não utilizado, ele pode começar a enferrujar. E pode começar igualmente, ao invés de passar água, passar outras substâncias, predispondo-nos a eventuais obsessões, a eventuais aproximações de espíritos que às vezes não são nem obsessores, mas são espíritos levianos, espíritos que não nos querem bem, espíritos não comprometidos com a lei do progresso. Então veja, lei do uso e do desuso. Tudo que eu uso, eu tendo a educar, a aprimorar, a tornar cada vez mais florido. Agora, se eu não uso, lembrem do encanamento. Ele pode enferrujar e, ao invés de água, começar a refluir esgoto. E esse esgoto aqui é uma imagem metafórica, tá, gente? Que poderia ser mistificação, poderia ser uma eventual obsessão, mas eu não gosto assim de fazer imagens pesadas para ninguém. Se a pessoa está nesse processo e opta por não educar a sua mediunidade, pelo menos que ela não se afaste de Jesus. Não se afaste do compromisso com o bem. Porque, às vezes, ela não vai para a mesa mediúnica. Ela não vai para os trabalhos de doar o passe, de doar o seu ectoplasma, mas ela está lá, ajudando os necessitados, socorrendo um aflito, utilizando a voz para aquele que quer receber um esclarecimento ou uma palavra de aconchego. Então, eu penso que a pessoa fazendo isso, ela está por uma outra forma utilizando a sua mediunidade. Nós temos companheiros aqui na Sociedade Espírita Fraternidade que tinham excelentes possibilidades mediúnicas. Uns saíram até do espiritismo. Eu não sei que destino tomaram. Outros ficaram. Não na reunião mediúnica propriamente dita, mas ficaram trabalhando no bem, trabalhando na ajuda aos necessitados, ou seja, continuaram a servir a Jesus. Mas se eu pudesse deixar um conselho, e agora respondendo à segunda pergunta, o que fazer quando eu tenho medo de desenvolver a mediunidade? Não tenha medo. Substitua o medo por confiança. O medo é uma emoção básica de cada um de nós. É até bom ter um pouquinho de medo, porque o medo nos traz responsabilidade. Imagine se eu vou numa floresta e sei que tem algo perigoso naquela floresta. É bom que eu tenha um pouquinho de medo, para que eu não seja
vamos dizer, atacado por algo que eu não conheço. Eu não posso deixar esse medo se tornar patológico, se tornar maior do que o próprio. Como eu estou fazendo algo para Jesus, num lugar apropriado, que é a casa espírita, que é o movimento espírita, que eu tenha confiança nos benfeitores espirituais. O que eu recomendo? Meu querido companheiro da mediunidade, se você foi convidado por Jesus, não te negues. Não permita que o seu encanamento enferruje, te entregue ao trabalho do bem. Se o medo ainda te bate à porta, ore. Ore pela manhã, ore pela tarde, ore pela noite. Peça o auxílio do seu anjo de guarda, que é o seu guia espiritual, que está ao seu lado praticamente em todos os momentos, e diga a ele, se eu fui convidado, é que eu tenho preparo. A ninguém Jesus ou os benfeitores dão uma cruz maior do que as próprias possibilidades. Entregue-se, porque quando a gente dá o primeiro passo, esse medo vai virando confiança, e a gente da confiança vai agindo no bem, e depois vai até ajudando outras pessoas que também têm medo, que também têm as suas dúvidas, as suas angústias, e esse é o círculo do bem. A gente caminha e depois ajuda, porque ao final estamos todos trabalhando para Jesus. Senhor Jesus, com muita alegria que nós te agradecemos esses momentos tão benditos de aprendizado que tivemos. Obrigado pela companhia amorável dos instrutores amigos que nos trouxeram todo este aprendizado. Que nós possamos absorver, Senhor, que possamos aprender mais, que possamos praticar. Obrigado pela oportunidade. Que Deus, nosso Pai, seja louvado. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.